Oi, gente, bom dia. Ó, da série Insônias, hoje, não é? Então, vou nem focar muito lá na pessoa, não, vou focar aqui no seu módulo. É o seguinte, continuando então. Então, você tem o trabalho lá, seu trabalho de expansão e de compressão. Seu trabalho, igual lá na física, você tem que T é igual a força vezes deslocamento. Aqui, do mesmo jeito. O T é substituído pelo W, que é o work, que é a mesma coisa. Professora, se eu colocar o T tem problema? Não tem problema nenhum, tá? É igual a pressão, que é a força que você coloca, vezes a variação de volume, que é o deslocamento que é feito, que pode ser um deslocamento de compressão, você apertar, ou expansão, se você soltar, tá bom? Resultado. Aí ele mostra aqui, né, a questão de um exemplo aí, o que equivale o trabalho de uma TM, e etc. Aqui é só realmente a noção de fórmula que ele está colocando aqui para você ver quanto geralmente é um trabalho expresso em joules, tá bom? O outro conceito que a gente tem aqui é sobre entalpia. Entalpia a gente vai ver que é a variação do calor, da energia dentro da reação, tá? Então, o que que acontece? A maioria das reações, elas podem ocorrer em recipiente aberto. Só que o que acontece? Para a gente fazer o cálculo dessas reações, a gente tem que levar em consideração a pressão atmosférica, que é a pressão externa, não é? Que é justamente essa força que é feita dentro desse sistema. Aí o que acontece? Quando ocorre a realização de um trabalho dentro desse sistema, esse sistema ele pode ser expresso por uma fórmula, certo? Que é ΔU, que é a variação da energia interna, é igual ao Q, que o Q é aquela questão do calor que a gente viu, menos o seu trabalho. Trabalho é pressão vezes variação de volume, tá certo? Se você faz um trabalho, olha aqui então, vamos só voltar aqui, ó. Se você faz um trabalho, então, de expansão, o W, que é o trabalho negativo, se você faz de compressão, é positivo. Aqui, então, no caso, ó, o que ele fez? Ele fez uma pressão positiva, então ele está comprimindo, tá certo? E aí ele colocou a questão do calor em evidência para ver a questão da variação, tá? Então, quando a gente fala em entalpia, eu tenho que lembrar também, principalmente da força da pressão, tá? Que nesse caso aqui, então, é uma pressão sempre constante, porque é a pressão atmosférica. E essa pressão atmosférica, ela faz uma variação de energia no sistema. Por exemplo, você pode colocar essa fórmula aqui. Você está sofrendo uma variação de energia interna por conta da pressão. Um exemplo, isso muda quando você muda de ambiente. Então, vamos supor, se eu quiser calcular o meu ΔU no fundo do mar, é uma pressão, eu vou ser comprimida, eu vou ser apertada, porque a pressão externa vai me apertar. Agora, em compensação, se eu for para o Monte Everest, eu vou ter um trabalho de expansão. Então, eu vou ter um trabalho o quê? Positivo aqui no caso, tá certo? Ele está falando aqui isso caso para recipientes abertos. Ele está querendo dizer que todo corpo sofre uma pressão, todo corpo sofre uma variação de energia interna. Por quê? Todo corpo tem um calor que tem que ser equilibrado com o meio e todo calor sofre um trabalho, que é a força da pressão externa. Essa pressão externa pode ser, aqui no caso, né, o trabalho pode ser negativo, quando ele vai sofrer uma compressão, e pode ser positivo quando sofrer uma expansão, certo? Então, conclusão, ó, variação da entalpia, que é esse Q aqui que ele chama, tá certo? É o calor envolvido em um processo, que é o que eu te falei, sobre pressão constante. Quando vai ocorrer um trabalho, e aqui no caso é um recipiente aberto, essa variação de energia, tá bom? Então, o ΔH, que é a entalpia, que é a variação do calor, que a gente vai ver daqui a pouco, que essa reação ela pode ser endotérmica, quando eu absorvo o calor, e pode ser exotérmica. Por exemplo, eu vou sair agora às 3 horas da manhã, que está aqui fora. Eu estou olhando bem escuro.
bem provável que esteja frio aí, eu não sei, 19, 20 graus, 22 graus. Eu vou sofrer uma variação interna no meu corpo, porque eu vou ter aqui uma variação de calor. Provavelmente o meu corpo vai perder calor para o meio, não é isso? Porque o meu corpo está mais quentinho do que lá fora. E eu vou ter uma variação de um trabalho. Provavelmente, quando eu estiver lá fora, o meu trabalho, o meu corpo vai sofrer um trabalho de expansão, mas ele poderia também sofrer um trabalho de compressão, de aperto em baixas altitudes. Lembra das propriedades coligativas? Em baixa altitude, a gente é comprimido, a gente é apertado. E altas altitudes, a gente expande. Então, grosseiramente, deixa eu lhe dizer, se você for para o fundo do mar, você vai implodir. O fundo do mar vai te apertar como uma sucuri e você vai implodir. Se você for para o Monte Everest, a pressão externa vai ser menor que o seu corpo vai explodir, tá bom? Grosseiro, só para você entender mesmo. Então, essa variação de energia ela pode ser endotérmica e exotérmica, tá? Quero que você sublinhe aqui que a entalpia é uma função de estado, não depende das etapas do processo. Você vai ver isso por quê. Então, a entalpia, ela sempre vai ser uma variação de energia. A energia final menos a energia inicial. Então, vamos supor, se eu sair agora lá fora, o meu corpo está quentinho, vai ter uma variação de energia. Eu vou perder, provavelmente, energia para o meio. O meio vai esquentar e o meu corpo vai esfriar. Como que eu vou saber disso? Eu vou medir minha temperatura agora, certo? Então, tá aí provavelmente 30, 31 graus. Eu vou sair lá fora. Quando chegar lá fora, meu corpo vai esfriar. Então, agora tá 30, 31 graus. Quando eu sair lá fora, que tá 20. 30 menos 20, 10. Essa vai ser a minha variação de energia. Só que ela vai ser 10 positiva ou negativa? Aqui pelo cálculo. É só você olhar. O que acontece? Se por acaso a minha variação de energia final for menor, então final foi 20 e a minha inicial foi 10. Então o ΔH vai ser menos 10. O negativo menos significa que eu liberei, então será exotérmica. Ok? Mas vamos supor que agora eu estou dentro da minha casa, estou fresquinha, 30 graus, e eu resolvo sair meio-dia. Quando eu ficar lá no meu sol esturricando, a minha temperatura final vai ser 37 graus. E a temperatura inicial que eu estava, 30 graus. 30 menos 7 vai ficar mais 7. Então, se ela é positiva, ela é endotérmica. Por que eu estou falando isso? Tem que ter cuidado, sabe? Porque eu estou lembrando aqui de um caso. Em Cocos, o pessoal estava na barreira, medindo a temperatura das pessoas, e de repente todo mundo saiu doido, gritando, alarmado, um horror, o que foi que aconteceu? A temperatura de um cara está 38 graus, e o que foi? Então é coronavírus? Não, gente, não era. O que acontece? O cara estava na roça capinando, literalmente capinando, e aí ele entrou no carrinho dele, sem ar-condicionado, e parou na barreira. Então você imagina, ele estava capinando no sol quente, e entrou no carro dele que estava mais quente ainda. Temperatura, você sabe que interna de carros chega até 50 graus quando eles estão no sol quente. Inclusive, muito grave essa temperatura, porque antigamente acontecia muito alguns fatos dos pais esquecerem os bebês dentro do carro, não é? E aí os bebês morriam, por quê? Porque eles liberavam calor para o meio. Então eles morriam basicamente desidratados. Muito triste, né? Mas é isso. E aí eles iam perdendo, né? Então é isso. E pudesse acontecer também o contrário, né? O que acontece? Dentro do carro, essa temperatura, eu falei o contrário, né? Porque se a temperatura do carro estiver muito fria, você libera calor para o carro e dá uma exotermia. Então, sua temperatura vai diminuindo, até você ficar com uma hipotermia. Mas no caso dos bebês, que a temperatura do carro era 50 graus, eles morriam por excesso de absorção de calor. Então, a temperatura do corpo deles ia aumentando demais, porque o corpo normalmente 30, professora, 36 graus. Beleza, algumas partes do corpo são 36, tá bom? Onde tem mais circulação. Então, coloca lá 36 graus.
e o carro 50. Resultado, o corpo do bebê ia se equilibrar com o corpo do carro, né? Com o calor do carro, 50 graus. Então, o corpo do bebê ia absorver esse calor. Ele absorvendo esse calor, a temperatura dele aumentava demais. E ao aumentar, passava de 40 graus. E acima de 40 graus, as suas células entram em lise, né? Que é o quê? A morte celular, tá bom? E quando isso seria endotérmica. E no caso da exotérmica, você entra num carro e vai passar a noite num carro lá nos Estados Unidos a menos 20 graus. Resultado, seu corpo a 36, o ambiente a menos 20, seu corpo perde calor para esse carro, vai perdendo temperatura, seu corpo vai baixando, baixando, até entrar no estágio de hipotermia, tá? Então, beleza. O que eu quero te mostrar agora, graficamente falando? Então, o ΔH menor que zero é a reação exotérmica, libera calor, você libera seu ex, não é isso? E o ΔH maior que zero, endotérmica, endo de dentro, absorve, tá? Como eu posso mostrar isso num gráfico? A reação exotérmica, o ΔH é negativo. Então, o que significa? Que a temperatura final aqui, ó, a temperatura final é menor do que a inicial, não é? Para esse valor ser negativo. Então, os produtos são menores do que os reagentes. Aí eu venho aqui no seu gráfico e monto, ó, os produtos aqui são menores do que os reagentes, o valor, tá? Só você olhar, o H do reagente é maior, então o ΔH vai ser menor, exotérmica. E aqui, no caso endotérmica, o produto tem um valor maior do que o reagente. Aonde? Aqui, ó, deixa eu te mostrar aqui, ó. Endotérmica. O produto tem um valor maior do que o reagente, ok? Então vamos supor, minha temperatura final é 20 graus, minha temperatura inicial do meu corpo era 30. 20 menos 30, menos 10. Então o produto é 20, o reagente é 30, o produto é menor. Então quando ele é menor, você vem para esse gráfico aqui, o produto é menor que o reagente. Mas se for o contrário, saiu no sol meio-dia, a temperatura vai aumentar. Então, a temperatura do meu corpo final vai ser maior do que a inicial. Então, é esse aqui. Tá bom? Então, reação endotérmica e a reação exotérmica. Ok? Leiam aqui lá no seu módulo. Qualquer dúvida, tá bom? Estudem. Beleza. Luiz soca demais, né, gente? Misericórdia. Tem que ter cuidado, viu? Muita dengue, muita dengue. Dengue, corona, aí não dá, né? Aí é demais. Outro dia eu vi um meme falando, né? Só falta o Aedes aegypti agora incorporar também o coronavírus, né? Para ficar completo, né? Porque o mosquito empreendedor, veio a dengue, ele adaptou, veio a zika, ele adaptou, a chikungunya, ele adaptou. Ai, credo. Então, gente, então tá. Então vem agora aqui entalpia, energia interna e a temperatura. Eu quero que você sublinhe isso daqui. A entalpia e a energia interna do sistema, energia interna é o ΔU, tá? Eles aumentam com a elevação da temperatura, ok? Porém, a entalpia é sempre maior que a energia interna. Sempre, sempre, tá certo? Porque a entalpia é a variação de calor que tem. Deixa eu te mostrar aqui na forma. A entalpia é esse Q aqui que ele vai substituir pelo H. Então, esse Q aqui, que é a variação da energia, do calor, ele vai ser sempre maior que a variação da energia interna. O que eu quero te mostrar? O seu corpo, por exemplo, o seu corpo, se você pegar a energia final aqui, o ΔH final, menos o inicial, ele vai ser sempre maior do que a elevação do seu corpo. Então, por exemplo, se eu pego aqui, o final foi 20 graus e o inicial foi 30, vai dar, no caso aqui, menos 10, certo? Se você olhar em módulo, é 10, mas, então foi a variação 10. Mas se você olhar a variação interna do seu corpo, ele não alterou 10 graus, né? Não tem como alterar 10 graus, tá? A não ser que você tenha morrido, para você diminuir tanto, tá? É só isso que ele quer dizer, ok?
Energia livre de Gibbs, muito interessante isso. Gibbs foi o cara que estudou todas essas energias e ele descobriu que existe uma situação ótima que ele chama de totalmente espontânea. O que significa uma reação totalmente espontânea? Ele colocou aqui para você. ΔG é igual ΔH menos o T vezes o ΔS. O que é isso? A variação da energia de Gibbs é igual à variação da entalpia menos a temperatura absoluta, porque ela é dada em Kelvin, você tem que transformar para Kelvin, vezes a entropia, tá certo? Então, o que eu quero te mostrar? Gibbs descobriu isso, que a energia livre dos sistemas era a entalpia menos a temperatura absoluta vezes a entropia. E qual era a situação ótima que seria totalmente espontânea? Vamos aqui, deixa eu te mostrar. Olha só. A situação ótima totalmente espontânea é o ΔS. O que é o ΔS? Lembra o grau de desordem? A tendência do mundo é virar o quê? Gás. Então, quanto maior o ΔS, mais espontâneo. O ΔS maior é o gás, tá? E o ΔH é menor que zero, também é espontâneo. Por quê? Olha só, vou colocar um exemplo bem grosseiro aqui para você entender, ok? Uma pessoa morreu. Ela vai virar gás. E ela vai perder temperatura. É por isso que o corpo fica gelado. Certo? Então, isso é o espontâneo de todo o sistema do universo. Todo o sistema do universo um dia vai virar gás, porque as moléculas vão se decompondo, decompondo. O corpo vai virar o chorume, que é o líquido. Aquele líquido vai evaporar, tá certo? Como que isso é feito? Com a diminuição da temperatura. Então, professora, mas deveria ser o contrário, gás não tem que aumentar a temperatura? Não, gente. O gás aumenta a temperatura lá na sua variação do estado de agregação. Mas essa temperatura que ele quer dizer aqui é a variação de calor e não de temperatura. Tá? Eu falei errado aí, desculpa. Então, essa variação é do calor. Calor, você lembre, pode ser quente, pode ser frio. Então, a tendência desse calor é que ele seja sempre negativo. Por quê? Porque o corpo, o sistema, está perdendo calor para o ambiente. Então, o corpo morre, ele vai esfriando, 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 até entrar em equilíbrio com o sistema. Então, ele libera calor. E Gibbs descobriu isso, não é? Como todo mundo vai virar gás e todo mundo vai liberar calor. E aí ficou essa fórmula, então, aí de Gibbs. Lembre-se disso, ΔS positivo e o ΔH negativo. Quando você jogar isso daqui na fórmula, resultado, o ΔH também vai ficar numa situação o quê? De espontaneidade, que o ΔH tem que ser negativo. Tá certo? É negativo mesmo? É negativo. Ah, não, vai dar positivo, né? Menos com menos aqui. Vamos ver aqui. Se esse aqui é negativo, menos negativo. Vezes a temperatura por esse positivo, aqui então vai ficar negativo. Negativo com negativo vai ficar negativo. Bora ver aqui? Olha só. O que é espontâneo? Aqui, negativo. Ó. O que é totalmente espontâneo? O ΔH negativo, menor que zero. O ΔS é positivo, certo? Mas como a fórmula tem um negativo aqui por causa da temperatura, o ΔG acaba ficando o quê? Sempre negativo, então sempre vai ser espontâneo, tá bom? E ele faz as variações aqui para você de jogo de sinal só para você entender. Mas eu quero que você entenda o seguinte, qual é a energia livre de Gibbs totalmente verídica e totalmente espontânea? O ΔG vai ser negativo. Por quê? Porque o ΔH é negativo e o ΔS é positivo. Porque esse positivo do ΔS, quando fizer o jogo de sinal com esse menos aqui, vai ficar negativo. Então, negativo do ΔH com o negativo aqui do ΔT, então o ΔG vai ser negativo. Tá bom? Professor, eu não entendi nada. Volta à aula e revisa. E vamos fazer os exercícios, ok? Aí ele colocou aqui para você um joguinho de sinal, bem bacana aqui para você usar a fórmula. Lembrar aqui das unidades, tá bom?
e pelas unidades a gente vai saber. Como vai ser, como serão as perguntas? Você vai ver, ele vai perguntar aqui, ó, quer ver? Vamos ver aqui algumas aqui, ó. Ele vai perguntar aqui primeiro do tipo de sistema e o tipo de fronteira, não é? Depois ele vai te dar uns valores para você substituir, ele vai perguntar se a reação é espontânea, se não é, se é endo ou se é exotérmica, e assim sucessivamente, tá bom? Bora fazer o exercício, tá? Então, aqui a gente termina a nossa aula. Gente, ainda bem que tá escuro aqui, né? Não vou focar muito não aqui, porque a insônia está aqui em pessoa, tá bom? Mas bora fazer atividade, tá bom? Beijo, até daqui a pouco.